Em agosto do ano passado eu lancei meu primeiro livro, Caminhando na Perfeição é o título dele. E essa obra é uma tentativa de colaborar de alguma maneira com o debate envolvendo a interpretação de uma das passagens mais complicadas do Novo Testamento, que é Hebreus capítulo 6. Um ano depois do lançamento do meu livro, eu queria compartilhar com vocês aqui a minha, as minhas impressões, os meus insights exegéticos envolvendo essa passagem tão complicada. Tá? Evidentemente que num vídeo como esse não tem como trazer tudo o que eu entendo ser necessário para argumentar e chegar à conclusão que eu cheguei. Então já adianta você que ao longo do meu resumo aqui, eu vou certamente deixar de falar muitas coisas importantes, porque não tem como colocar todas as coisas em um vídeo aqui. Já adianto e creio que esse vai ser o maior vídeo do meu canal em termos de tempo. Muito bem, vamos lá então falando da passagem. Eu entendo que o primeiro passo para você analisar uma passagem é reconhecer os limites dela. Onde começa, onde termina. Esse é um passo interpretativo muito importante que não pode ser negligenciado. E em alguns casos, dependendo do gênero literário, o reconhecimento dos limites, né, das fronteiras da passagem, da unidade temática, ela não é difícil. Mas em outros você vai precisar ter um tato maior, reconhecer o maior número de indícios possíveis para poder então concluir de onde começa, onde termina determinada passagem. Às vezes é uma conjunção, às vezes é uma mudança de modo. O autor pode vir num modo indicativo, argumentando, muda para um imperativo, mudando de gênero. Às vezes é uma inclusão, né? Então são vários os indícios que você encontra textuais que devem ser somados, levados em conta para que você então chegue à conclusão. A minha passagem é exatamente essa aqui. Talvez um indício mais importante seja o reconhecimento de mudança de assunto, né? Ou seja, unidade temática. E eu creio que é o caso da minha passagem ali, no caso do capítulo 6, ela começa no versículo 11 do 5 e vai até o versículo 12 do 6. Quais são os indícios que eu encontro ali? Eu encontro primeiramente uma inclusão, que é a palavra noufros no grego, traduzido como negligentes, aparece no 11 e vai aparecer de novo no versículo 12, as duas pontas do texto. Há uma mudança clara de assunto, ele vem desenvolvendo o assunto sobre o sacerdócio de Cristo, e depois ele reconhece um quadro de negligência na comunidade, e desse quadro de negligência ele extrai uma exortação. Então há uma mudança de gênero, há uma inclusão, há uma construção de preposição no versículo 11 como um tipo de dobradiça. Tudo isso são indícios que somados me levaram a concluir de que a passagem começa exatamente no 5:11 e termina no 6:12. Essa passagem então é dividida em 4 partes, poderia ser em 5, mas no mínimo 4, onde a primeira parte vai do 11 do 5 até o 3 do 6, depois o versículo 4 até o versículo 6, versículo 7 até o 8, versículo 9 até o versículo 12. Eu queria falar então um pouco sobre cada bloco dessas passagens, tá? Focalizando um pouco mais no segundo bloco. O primeiro bloco é uma passagem onde o autor reconhece um quadro de negligência. Essa negligência é reconhecida como no ouvir, tá? Eles não poderiam lidar com certos assuntos, não fica claro qual é o assunto que ele faz referência no versículo 11. Tudo indica que pode ser ou o sacerdócio de Cristo ou a ideia de que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que são os assuntos tratados no parágrafo anterior. Então, esse assunto, ou um ou outro, né, um desses dois assuntos, tornou-se difícil de entender porque eles tornaram-se negligentes no ouvir. Alguns acreditam que essa negligência no ouvir diz respeito a algum tipo de preguiça, a paralisia espiritual, algum tipo de estagnação, falta de vontade, falta de desejo de querer aprender, tipo assim, uma porta fechada para o aprendizado. Eu não creio assim, por quê? Porque esses assuntos que são difíceis de entender, eles vão ser desenvolvidos na própria obra, né? Tanto o sacerdócio de Cristo, como também a ideia de que Cristo pertence à ordem de Melquisedeque. Esses dois tópicos, por mais que sejam difíceis de entender, eles são desenvolvidos na própria obra. Então eu creio que o ouvir aqui é muito mais do que uma ideia de estar aberto a aprender. Eu acho que o ouvir, o referente desse ouvir, está muito ligado ao que ele falou no capítulo 3 e no capítulo 4, que diz respeito ao pecado do povo de Israel, que na verdade não ouviu porque tinha um coração endurecido, que era um coração incrédulo, um problema de coração, na verdade. Então, a dificuldade de aceitar alguns e entender alguns ensinamentos
muitas vezes não diz respeito somente a uma falta de disponibilidade em ouvir, no sentido de estar em uma reunião, por exemplo, mas é uma questão de coração, um problema de coração mesmo, tá? Esse é o quadro deles. Desse quadro, ele então coloca uma palavra que eu creio que é de ironia. Eu vou dizer porque eu entendo que há ironia aqui na palavra dele. Ele vai dizer que eles precisam ouvir de novo, aprender de novo os princípios elementares, tá? E o problema é que logo em seguida, na continuidade do texto, né, já no capítulo 6, ele vai dizer que eles não deveriam repetir de novo os princípios elementares. Então fica digamos assim, esse quadro aqui, onde há um contraste de fatos, tá? Onde há uma necessidade de repetição e uma proibição de repetição dos mesmos elementos, tá? Os grandes comentaristas do livro de Hebreus, boa parte deles reconhece que ali você tem um quadro, na verdade, de ironia, né? Porque você tem uma necessidade de repetição, uma conjunção que traz essa ideia de implicação, e ele vai dizer, então vocês não podem repetir de novo. Então, quando você tem assim fatos em contradição, o que você acontece aqui? Geralmente, as pessoas reconhecem que podemos estar diante de um quadro irônico, e é o meu ponto aqui. Por que é irônico? Isso é reforçado por esse contraste de fatos, tá? Mas também, por exemplo, pela presença da palavra mestre na primeira parte, quando ele vai dizer, devido ao tempo decorrido, eles já deveriam ser mestres. Bem, a palavra mestre, penso eu, ela pode ter um sentido mais amplo. Em certo sentido, todo cristão deve ser mestre, no sentido de que todos devem ensinar, fazer discípulos. Faz parte daquilo que nós chamamos de a grande comissão. É uma obrigação de cada, né, cristão. Então, em certo sentido, todo cristão deve ser um mestre. Só que, ao usar a expressão devido ao tempo decorrido, essa expressão me leva a pensar que a palavra mestre tem um sentido mais restrito. Então, isso reforça ainda mais a ideia de que o autor está sendo irônico. Então, numa ponta você teria do exagero, você teria um mestre, que ninguém deve ser mestre no sentido, ninguém deve ser mestre não, mas você não pode dizer para toda uma igreja que todos devem ser mestres naquela igreja, porque não é, digamos assim, a função de todos numa igreja, tá? Então é um exagero. Então na ponta de um exagero você tem um mestre, na outra ponta você tem uma criança. Se esse quadro de negligência gerou essas palavras de ironia, eu tenho que entender que essas palavras de ironia devem ser feitas uma leitura contrária delas, tá? O que é uma leitura contrária? Vamos lá. Eu, por exemplo, usando da ironia, posso chamar alguém de mestre. Dizer, olha, você é um mestre. E se todo mundo reconhece que trata-se de um discurso irônico, todos vão entender que, na verdade, estou chamando a pessoa de imbecil. Ou seja, diante da ironia, eu tenho que fazer uma leitura contrária. A ironia aqui é mestres e crianças, são duas pontas. E essas duas pontas não representam a realidade deles, tá? Elas são figuras retóricas e irônicas para chacoalhar o leitor. De alguma forma, essa ironia ia mexer com os leitores imediatos, diante desse quadro de negligência deles. E aí chegamos no versículo 14, onde, ainda pensando nessa ideia de repetição, os elementos básicos, mestre, criança, ele lança uma palavra que é traduzida como adulto na NVI, mas em outras versões é a palavra perfeito, que é a palavra, literalmente em grego, quer dizer perfeito. E muitos, então, traduzem essa palavra como adulto por causa da palavra criança. Só que a gente tem que entender que a palavra criança, ela está fazendo um contraponto não somente com a palavra perfeito, ela também faz um contraponto, um contraste com a palavra mestre. Então, não é tão fácil você decidir aqui o que essa palavra grega, que é traduzida como adulto ou perfeito, realmente quer dizer. Então, o que eu fiz no meu livro? Um capítulo dediquei somente ao uso dessa palavra dentro do livro de Hebreus, a palavra perfeito. Tá? Na verdade, não a palavra perfeito, mas todas as palavras de raiz, tel, né? De teleios, perfeito. E a palavra aparece muitas vezes no livro de Hebreus, capítulo 2, capítulo 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12. Parecem momentos chaves e ela é aplicada tanto à pessoa de Cristo como também aos irmãos de Cristo.
usando aqui a terminologia de Hebreus capítulo 2. E o que é esse aperfeiçoamento? Jesus é aperfeiçoado e ele aperfeiçoa os seus. Tá? Inclusive, algumas vezes colocam ele é o autor e consumador da nossa fé. A palavra consumador lá é aperfeiçoador. Tá? Então, qual é o ponto aqui? O que quer dizer aperfeiçoamento no livro de Hebreus? A minha conclusão é de que a palavra perfeito, aperfeiçoamento, diz respeito a um processo, no caso de Cristo, onde envolve tanto a sua encarnação, os seus sofrimentos, o seu sofrimento, morte e ressurreição, subida aos céus. Todo esse processo é chamado de aperfeiçoamento. Tá? E no caso de um cristão, é Cristo levando essa pessoa também para a glória. E esse caminho todo envolve purificação do coração, limpeza da consciência, perdão dos pecados, a efetividade do perdão no sacrifício de Cristo. Então, todo esse processo é chamado de aperfeiçoamento. Tá? Então, em um livro em que essa palavra aparece tantas vezes e traz esse conceito teológico tão forte, é complicado você não querer ler essa passagem também aqui assim. A maioria das pessoas, a maioria das traduções, inclusive, traduzem tanto a palavra perfeito aqui como adulto, como a palavra perfeição lá, no versículo 1 do 6, como maturidade. Tá? Então a ideia é, eles estão como criança e precisam ser amadurecidos. Tem um problema com isso. Criança ali é um ponto de exagero do argumento retórico. Então, eles não são crianças, tá? Eles não são crianças nem deveriam ser mestres. Mas ele diz uma coisa importante. Ele vai dizer o seguinte, ó, o alimento sólido é para um tipo de pessoa, para os perfeitos. Essas pessoas, então, perfeitas, elas, devido ao estado de perfeição, elas podem discernir o certo do errado. E aí um ponto importante aqui no meu trabalho. Geralmente, não é só a palavra criança que leva as pessoas a traduzir a palavra perfeito como adulto ali, mas também a palavra exercício. Tá? A palavra ali é a palavra grega hexis. Há um trabalho muito bem elaborado por um estudioso chamado John Lee. Ele escreveu um artigo, escreveu um livro, onde ele mostra os erros dos lexicógrafos, né? Aqueles que produzem os léxicos, os dicionários de grego. E ele viu que essa palavra, ele escreveu um artigo chamado A História da Má Compreensão de Hexis. Ele vai mostrar que a palavra hexis não quer dizer somente a ideia de algo ativo, mas de a ideia de estado também. Isso reforça a ideia aqui de que a palavra aqui deve ser traduzida como perfeito e não adulto. Tá? Então, o fato de que adulto aqui contrapõe-se com criança, a gente tem que lembrar, criança ali é um elemento de ironia. Tá? E adulto aqui, ou perfeito, melhor dizendo, para mim, traz toda a carga teológica de todo o livro. Ou seja, a pessoa que é aperfeiçoada por Cristo, ela que tem acesso ao alimento sólido. Tá? E ela, então, pelo estado de perfeição, não pelo exercício, mas pelo estado de perfeição, ela pode discernir o bem e o mal. Então, diante desse fato, o autor traz uma exortação. Qual é a exortação? Que eles deveriam, vou colocar aqui de uma forma mais literal, vai ficar um pouco meio truncado, estranho, mas mais ou menos isso é a ideia. Eles deveriam ser deixados, ser levados na perfeição. Não para a perfeição, não até a perfeição, e não a maturidade, mas a perfeição. E é interessante entender o seguinte, que reforça mais a minha ideia de que ali não é maturidade. O autor sempre traz na exortação a primeira do plural. Ele sempre se inclui no grupo dos exortados. Se ali é maturidade dentro de um quadro de real infantilidade, então o autor está dizendo que também ele está nesse mesmo quadro. Não faz sentido. Ali é ironia. Então o que o autor está dizendo? Para mim, o autor está dizendo o seguinte, que eles deveriam continuar caminhando na perfeição. Eles estavam atrapalhando a vida deles, querendo procurar em outras coisas, daqui a pouco eu chego lá. Mas a exortação é essa, e eu creio, e aí você vai depois, se quiser ler o livro, que essa é a exortação central do livro de Hebreus. É por isso que é o título do meu livro, Caminhando na Perfeição, porque a ideia do autor é caminhe na perfeição. E o que é perfeição? Aquilo que a gente acabou de falar aqui, é desfrutar
daquilo que Cristo faz em nosso benefício, tá? O aperfeiçoamento de Cristo em nós. Aquele que sofre o ato, né, de ser aperfeiçoado por Cristo, ele então discerne o bem e o mal, ele tem acesso ao alimento sólido, e não somente isso, ele tem os benefícios da nova aliança, o acesso à proximidade de Deus. Então, o que o autor está dizendo é o seguinte, ó, diante do quadro de negligência deles, da dureza de coração deles, o que eles precisavam, que levou eles a não entender algumas coisas, ele está dizendo, olha, vocês precisam confiar no que Cristo realiza, tá? Caminhem na perfeição, desfrutem do que Cristo realizou. É basicamente isso que eu entendo ali, pegando toda a carga teológica da palavra perfeição, tá? E aí, depois de exortar dessa maneira, o que o autor faz? Ele preenche, ou melhor dizendo, cerca essa exortação com dois particípios que eu chamaria negativos. Negativos ou pela lexe ou porque nós encontramos também ali uma palavra não. Eu vou dar ênfase nessa expressão não. Para mim caminhar na perfeição, eu tenho que, eu não posso, melhor dizendo, eu não posso repetir os elementos básicos. Então, não é binária a coisa, tá? É uma construção aqui muito comum no livro de Hebreus, contrastiva, onde ele faz um contraste entre duas realidades que se anulam. Para mim caminhar na perfeição, eu não posso repetir os elementos básicos, tá? Eu já adianto aqui que os elementos básicos para mim são de natureza judaica, tá? Daqui a pouco eu posso explicar um pouco mais sobre isso. Mas então ele estaria dizendo o seguinte, ó, caminhe na perfeição, desfrute das bênçãos da nova aliança, do que Cristo realiza. Mas para fazer isso, você não pode voltar para o judaísmo. Você não pode repetir os elementos básicos. Você não pode ter uma vida marcada por uma piedade veterotestamentária, tá? Isso lembra muito o capítulo 13, quando o autor vai dizer que os dois altares se anulam. Ele vai dizer lá que quem participa do altar de dentro de Jerusalém não pode participar do altar que está fora de Jerusalém. Ou seja, são dois altares que se anulam, porque são dois sistemas, duas alianças, melhor dizendo, distintas, não porque elas são contraditórias, mas porque uma aponta para a outra. Deveria ser respeitado o elemento histórico, o distanciamento histórico, onde um aponta e o outro é cumprimento do outro. Então, esse contraste que se encontra no capítulo 13, se encontra aqui também, né? Lá os dois altares se anulam. Aqui, ou eu caminho na perfeição, ou eu, então, repito os elementos básicos. Não pode. E por que eu acredito que os elementos básicos aqui são judaicos? Primeiro, é muito estranho o autor dizer, né? Caminhem na perfeição, desfrutem das bênçãos de Cristo. Ou, se você até acredita que é maturidade, sejam maduros, mas vocês não podem repetir os elementos básicos. É muito esquisito isso, pensando na vida cristã, pensando em Gálatas capítulo 3, onde a vida cristã deve ser exercitada, lembrando do início dela, né? E além do que, os elementos básicos ali, você encontra arrependimento e fé. Como é que você pode caminhar na perfeição sem ter fé? Como é que você pode caminhar na perfeição sem se arrepender? Como é que você pode, se você acredita que é maturidade ali no capítulo, versículo 1, ser maduro sem ter fé e arrependimento? Então, por causa de um elemento chamado batismos ali, eu creio que a palavra fé, arrependimento e tudo que é dito dos fundamentos, ele tem um caráter judaico, tá? Então, as pessoas que iam, por exemplo, para o sacrifício, elas deveriam ter fé, deveriam se arrepender e tudo mais. E deveriam participar de quê? De batismos. A palavra ali, batismos, no grego, não é a palavra neotestamentária grega para o ritual, o sacramento, o nome que você queira dar, a ordenança do batismo, tá? Ela é a palavra traduzida no capítulo 9, salvo engano, no versículo 10, como lavagens. Então, eu creio que esse fundamento, que não pode ser repetido, ele tem natureza judaica. O que o autor está dizendo, basicamente, é que os seus leitores, para caminhar na perfeição, eles não deveriam, melhor dizendo, repetir os elementos fundamentais, ou voltar para o judaísmo. E aí vem o versículo 4 até o versículo 6, que é uma explicação desse aspecto negativo. Que aspecto negativo? Do não repetir. Então, por que não repetir? Porque eu não posso voltar para o judaísmo.
Por que eu não posso participar das lavagens, dos sacrifícios? Por que eu não posso fazer isso? E aí vem a explicação no versículo 4 até o versículo 6. Infelizmente, algumas versões colocam a palavra ora, mas ali você tem uma conjunção explicativa, que é o gar, né? E ali, grego. E ali você vai encontrar a explicação. E qual é a explicação? Ele começa construindo digamos, um quadro de uma pessoa, ou de pessoas, melhor dizendo, que provaram do dom celestial, dos poderes do mundo vindouro, foram iluminados, tudo mais. Todo aquele quadro ali, todos aqueles particípios adjetivais mesmo, eles são regidos por um único artigo. Ou seja, você pode até analisar cada passagem, provaram do dom celestial, dos poderes do mundo vindouro, foram iluminados, ok. Mas você tem que somar. Então, é difícil você entrar em contato com esses particípios e não achar que ali é a descrição de um cristão. Algumas pessoas, de maneira até inconsciente, né, é um tipo de arrogância inconsciente, ficam exigindo aqui, mas não tem a palavra justificação, não tem a palavra regeneração, não tem a palavra santificação, como se o autor de Hebreus tivesse que suprir algum tipo de desejo terminológico do intérprete, entendeu? A expressão que ele usou foi aquela. Outros querem diminuir o peso das palavras, dizendo que provar do dom celestial não quer dizer que realmente é participar devidamente. Só que a palavra provar, ela não entra nesse mérito de intensidade. No próprio livro de Hebreus, o autor vai dizer que Jesus provou da morte. Ele provou quanto da morte. Então a palavra, o vocábulo em si, ele não entra no mérito de intensidade, só do fato de se provou ou não provou. Então, esse quadro, tá, dessas pessoas que foram iluminadas, provaram do celestial, ele vai dizer, essas pessoas aqui, elas não podem ser, e elas caem, tá? E elas não podem ser mais renovadas. Por que elas não podem ser renovadas? Aqui vem um ponto importante. Muitos acreditam que a impossibilidade de renovação encontra sua explicação na queda. Há um problema aqui. Inclusive, alguns acreditam que essa queda é um tipo de apostasia. Exatamente por isso. A queda foi tão grande que a pessoa não pode mais ser renovada para arrependimento. Tá? Mas por que não? E o problema é que muitos acreditam que a explicação da impossibilidade de renovação está na queda, e não está. Devido ao arranjo sintático, nós temos ali um particípio auristo. O particípio auristo não está entrando, não está querendo te dar detalhes, tá? Na natureza dessa queda. Segundo, a explicação está explicitamente revelada nos particípios que vêm depois, tá? No meu livro eu coloco um gráficozinho que pode te ajudar nisso. Então qual é o meu ponto aqui? Por que essas pessoas não podem ser renovadas? Porque é impossível. A explicação não está na queda, a explicação está nos particípios, que é crucificar a Cristo novamente e expor ele à ignomínia. Então a impossibilidade da renovação está no fato de que, se eles voltam para o judaísmo, eles têm que crucificar Cristo de novo. Isso mostra que eles não estavam voltando só para o judaísmo, eles queriam os dois. Caso contrário, se eles voltassem só para o judaísmo, a argumentação do autor não faria sentido. Eles não estariam, digamos assim, não seria exigida a repetição da morte de Jesus. Seria necessário somente a chegada do Messias, né? Alguém que hoje nega o cristianismo e vai para o judaísmo, ele espera o Messias. Mas alguém que quer manter os dois, cai nessa figura aqui, que é a ideia de uma morte repetida, a figura monstruosa de uma morte repetida. Não faz sentido. E aí o problema é que quando o cara começa a querer dizer assim, não, mas aqui não é crente, aqui é uma pessoa que vivia na igreja, mas não era regenerada, você perde o impacto da argumentação do autor. Você tem que deixar o autor falar. Deixa ele terminar o argumento dele. Então, na argumentação, ao usar particípios, ele te leva a pensar, ele te leva a conceber. Particípio lida com elementos ideacionais na comunicação. Então ele está dizendo assim, pense em alguém que provou do dom celestial, dos poderes do mundo vindouro, essa pessoa cai. Como é que ela vai ser renovada? Se ela volta para o judaísmo, Cristo vai ter que morrer novamente. E aí vem aí uma outra explicação. A explicação dessa explicação. Então, a pessoa estaria negando a Cristo, tá? Rejeitando a Cristo. E aí ele ilustra isso, no versículo 7 e 8,
com aquela terra teimosa que recebe água, mas assim, ao invés de produzir frutos, produz espinhos e abrolhos e é condenada, tá? Essa passagem, eu não creio, não vou me delongar muito aqui, ela não é nem uma citação, nem uma alusão do Antigo Testamento, lembra muito Deuteronômio, mas eu não creio que essa passagem ela é uma citação direta ou uma alusão de alguma passagem do Antigo Testamento. Eu creio que é uma ilustração, que é um elemento comum nela com o Antigo Testamento, e o elemento comum dela com o Antigo Testamento basicamente é o mundo da agricultura. O fato é que eu não usaria nenhuma passagem do Antigo Testamento para tentar entender essa passagem. Alguns comentaristas fazem isso. Eles então entendem, bem, aqui é uma ilustração, essa ilustração me remete a Isaías 5, ou Deuteronômio, ou Gênesis, então eu trago esse texto para ser um tipo de chave hermenêutica para a passagem toda. Nesse caso, Isaías 5 seria a chave hermenêutica de Hebreus 6. Eu não creio que esse é o caso aqui. Eu creio que diante da rejeição hipotética da morte de Jesus, ele cria uma figura mais louca ainda, que é uma terra que recebe água e ela produz espinhos e abrolhos. Ela é digna de condenação. E aqui é a palavra de advertência. É exatamente essa figura esquisita, né, da crucificação repetida de Cristo, de uma terra que tem, de forma teimosa, não produz espinhos, não produz frutos, mas espinhos diante da água que ela recebe, é que você tem a advertência, é que você tem a palavra de impacto do texto, que o leitor vai observar e dizer assim, eu não quero fazer isso, porque é absurdo um negócio desse. E é absurdo mesmo, a morte de Cristo é repetida, é absurda. Como também a imagem do capítulo 10, que alguns também querem, sei lá, impor seus sistemas teológicos na passagem e perdem o impacto dela. Lá é nos dito que uma pessoa pisa no sangue da aliança que a santificou. Essa imagem é absurda, tão absurda quanto a recrucificação de Cristo. Como é que alguém é santificado, purificado pelo sangue de Cristo e depois de limpo, pisa no sangue que santificou? Isso não existe. Alguns querem dizer, não, essa santificação aqui é a de 1 Coríntios capítulo 7, perde todo o impacto da passagem, do absurdo da imagem, da monstruosidade da imagem. Então, por que eles não podem voltar para o judaísmo? Se eles fizerem isso, eles estariam rejeitando a Cristo, como a terra teimosa que rejeita a água. E aí, como a palavra de advertência no 7:8, toda palavra de advertência, ela pode dar, assim, né, pode soar como um tipo de palavra de condenação. Eu falo um pouco disso no capítulo 2 do livro, sobre a função das palavras de advertência. Mas, prevendo isso, o autor, então, no versículo 9, vai dizer o seguinte, ele vai trazer uma palavra de reafirmação, ele vai dizer, olha, apesar de eu falar dessa forma, eu creio que vocês são salvos. Tá? E aí ele desenvolve um pouco mais o texto, que não vai dar tempo eu falar aqui. Mas interessante o versículo 9 ali. Para mim, o versículo 9 é um tipo de amarração. Enquanto alguns querem dizer que versículo 4 a 6 não diz respeito a crente, versículo 7 e 9 também não diz respeito a crente. Então, o 9, como explicar o 9? Porque o 9 está dizendo assim, apesar de eu falar dessa forma com vocês, eu não estou dizendo que vocês não são salvos. Então, aquelas palavras do versículo anteriores são dirigidas ao seu público imediato. Elas são duras, por isso que podem ser mal compreendidas, né? Então, é essa palavra de reafirmação que termina, então, essa passagem. Enfim, eu acho que falta muita coisa a ser dita. O vídeo deve ter ficado enorme, mas é isso que eu tenho a dizer sobre essa passagem. São muitas coisas, eu espero que você possa estar, se quiser adquirir o livro, é só entrar no site da Editora Concílio. Na Amazon tem também, você pode pegar ali em formato de Kindle, né, mas até mais barato. É isso. Espero que eu possa ajudar você, ter ajudado você na lida com essa passagem tão complicada. Abração, até mais. Valeu, galera.